do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br. E hoje vou conversar com Fátima Venzi e com a professora Edna sobre um tema mais pesado, né? Que é um tema onde ontem foi o dia de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, nós vamos começar a conversar sobre esse tema. O Cultura Alternativa é um portal de notícias que é número 1 no Google, frente a milhões de resultados. Digite Cultura Alternativa e comprove. Nosso portal de notícias publica notícias na área de arte, cultura, turismo e geral. Meu nome é Anand Rao, eu sou jornalista, músico e poeta. Estou aguardando agora a entrada da Fátima Venzi. A Fátima entrou, vou convidar a Fátima agora, espero que dê tudo certo, já que eu mudei para uma rede 2, 3, na verdade é uma rede da NET, não é? Vamos ver se entra direitinho agora. Estou adicionei a Fátima, eu vou me apresentar, elas vão se apresentar e a gente vai começar a conversar sobre esse tema especificamente. Eu vou ligar aqui o cronômetro, né, para a gente poder fazer esse diálogo dentro de um tempo, né? Porque o tempo do Instagram é de 1 hora. Então, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Está aguardando, Fátima Venzi. Fátima deve estar entrando, ou minha rede está muito ruim, ou a rede da Fátima, mas vamos tentar conversar, não é? Agora Estamos você de entrou, volta. Fátima. Você entrou, eu ouço tua voz e não vejo sua imagem, tá bom? Mas eu ouço tua voz. Tá bom? Então eu acho que a sua imagem vai surgir daqui a alguns segundos. E se cair de novo, é um problema de rede brasileira de internet, porque muita gente nesse período de pandemia. Agora entrou, vejo tua imagem, tá? Então eu vou me apresentar, Fátima, e aí depois vocês duas se apresentam. Vou apresentar a minha Cultura Alternativa para o público que está conosco. E aí depois vocês se apresentam e se você tiver um empreendimento, uma atividade, você fala sobre a atividade, como também a nossa querida professora Edna, não é? Bom, eu sou Anand Rao, eu sou jornalista, músico e escritor. Eu tenho 50 CDs lançados, sou escritor com prefácio, os meus livros têm prefácio de Caetano, de Rolando Boldrin. Sou editor do Cultura Alternativa. A pessoa que estiver assistindo ou vocês podem digitar Cultura Alternativa no Google. É o número 1, frente a milhões de resultados. É simples de achar o portal. Essa entrevista também vai sair amanhã na rádio Craibeira, que é uma rádio web do Nordeste. Tua imagem sumiu para mim de novo. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Bom, parece que hoje está mais complicada essa transmissão, mas eu vou tentar, vou convidar de novo aqui, né? Eu estou com a melhor rede que eu tenho e vou tentar de novo uma conexão, tá? Não está aparecendo o seu nome para mim, então deixa eu ver aqui de novo, Fátima Venzi, visualizar. Tá, transmitir ao vivo com Venzi. Botei aqui, vamos ver o que vai aparecer aqui, tá? Porque hoje parece que a rede está muito cheia, então é natural que aconteça isso no Brasil e no mundo, né? Porque as redes de internet estão sendo muito usadas para uma série de atividades, né? Espero que dê tudo certo agora, mas se a rede cair, você fica sabendo que é um momento onde a rede está muito cheia. Então, continuando essa apresentação, o Cultura Alternativa é número 1 no Google, aborda geralmente questões sobre arte, cultura, turismo em geral. Está aqui escrito no meu celular, aguardando Fátima Venzi. Então é uma questão de internet, não é? A gente sempre deve ficar muito tranquilo nessas horas para que a gente não se estresse, né? Às vezes a internet está ruim, é um momento difícil, todo mundo já no momento mais tenso, né, da sua quarentena. Sumiu de novo aqui. Está escrito, deixa eu ver aqui, vou de novo, vamos lá. Cancelar, vou lá, visualizar.
transmitir ao vivo com Fátima Venzi. Cliquei. Aí vamos tentar, senão eu mudo de celular também para tentar. Eu tenho outro celular aqui. Eu estou ouvindo seu som já, Fátima. Estou ouvindo seu som, só não vejo sua imagem, tá bom? Então, o vídeo está sendo encerrado a cada 5 minutos. Pois é. Pode ser um problema. A minha participação aí ao vivo está sendo encerrada a cada 5 minutos. Ele está encerrando a participação. Não é a minha também não. Pois é. Mas então, vamos aí. A gente vai, qualquer coisa, eu mudo de... Ó, sua voz sumiu para mim agora. E aqui está escrito no meu celular, conectando. Se as pessoas que estiverem ao vivo puderem escrever se minha imagem e minha voz está ruim, aí deve ser por parte da minha internet, não é? Agora, se as pessoas... Enfim, eu não sei direito o que é, nem... Porque eu não sou técnico, né, da web, né? Eu sou apenas um jornalista, não é? Então, vou de novo aqui, se as pessoas puderem escrever se a minha imagem está ruim, se a voz está ruim, seria muito interessante. Olha, uma solicitação para participar do seu vídeo. É uma pitada de Sofia. Vamos tentar aqui, ó. Visualizar, deixa eu ver. Visualizar. Cliquei aqui, uma pitada de Sofia para participar ao vivo. Vamos ver quem é. Deve ser a Fátima, né? Não sei, sabe? A Agnes Adussumili, que é editora do Cultura Alternativa junto comigo, disse que está funcionando para ela. Se outras pessoas puderem escrever, vai ser interessantíssimo. Se a imagem está boa, o som está bom. Eu não estou conseguindo me conectar com a Fátima. E agora estou aguardando uma pitada de Sofia para que ela se conecte comigo. Eu sei que a Fátima Venzi conta muitas histórias infantis, então talvez seja desse outro perfil, não é? Chama Sons e Gestos. A Agnes escreveu isso, não consegui entender, sabe? Então conectando, olha aí, conectou, mas aí não aparece o som e não aparece a imagem. A imagem já deve estar chegando, nós trocamos de aparelho. Perfeito. Vamos ver se agora caminha, né? Tá bom, só voz eu tô ouvindo, tá? Então, nada ainda? Então, olha... eu vou então terminar aqui falando sobre cultura alternativa no Google. A gente agora tem uma coisa, se você puder, junto com a professora Edna, usar um fone de ouvido, porque está dando eco. Não sei se você está ouvindo aí. Pega um fone. Por que você não faz pelo Peraí. notebook? Olha, pelo notebook... Ela vai pegar o fone. Eu não consegui ontem. Agora apareceu uma imagem da professora Edna. Tá, e ela foi pegar o fone. Tá dando um eco. Tá dando eco? E amanhã, por exemplo, na matéria de cultura alternativa e na rádio Craipeira, vai sair o som com eco nessa entrada. Agora, se botar o vídeo, aí eu acho que vocês vão ouvir legal. E a imagem de vocês, para mim, travou. Tá rodando agora. O som também não aparece para mim. Talvez a gente tenha que... Eu não sei, porque... desconectou, não é? Bom, gente, eu estou sofrendo aqui, seria um assunto muito bom, não é? Um pouco triste, né? O tema, combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Ontem foi o dia do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Bom, eu vou te convidar, Fátima, conforme você orientou, tá? Aí eu estou clicando aqui, tá? Aí está rodando aqui, ó. Sabe? Está rodando, então, ó, agora eu vou convidar a Fátima Venzi a adicionar. Adicionei você, Fátima. Se você estiver me ouvindo bem, você está vendo tudo que eu estou fazendo aqui, tá? E estamos nessa luta de fazer essa conexão com Fátima Venzi e a professora Edna. O sobrenome eu tenho dúvida. O som está saindo de novo. Tá? Ótimo, eu acho que agora vai. Vamos tentar assim. Tá com eco ainda? Não está com eco. Ah, tá, que bom. Então, tá resolvido aqui. Tá bom? Isso. Uma vamos boa imagem, aqui. bem legal. Então, vamos lá.
Apresentem-se, por favor. Então, primeiramente eu peço desculpa a todos, como o Anand falou, a internet a gente não controla. E o meu nome é Fátima Venz, eu sou escritora, professora, sou especialista em docência universitária e especialista em direito público. Eu escrevo histórias infantis baseado em fatos reais e quero apresentar a Edna. A Edna, ela é uma parceira do meu projeto chamado Histórias para Ensinar, que percorre a periferia do Brasil inteiro, levando histórias que possam trazer alguma coisa positiva para as crianças que estão à margem da sociedade. Ela é formada em pedagogia, mas ela é uma estudiosa, Nandi. Ela não está em sala. Eu não atuei ainda. Ela não atua em sala de aula. Ela é estudiosa em comportamento infantil em sala de aula. Né? E eu não passei isso para você, então eu estou publicamente Mas a gente te tem pedindo que se apresentar mesmo. Né? Bom, eu vou falar... E ela... Por favor. E ela é uma parceira nesse projeto Histórias para Ensinar. E é uma honra eu estar aqui com você de novo. Para mim também. Olha, eu vou falar como leigo, tá, sobre o tema. O tema é combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Né? Ontem foi o dia do combate, me parece que ontem, se eu estiver errado, me corrijam, de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Como leigo, eu elenquei algumas ideias, alguns momentos que a gente pode falar. Eu vou me dar minha opinião como leigo e vou escutar vocês como especialistas, né? Sim. Abuso sexual de crianças. Eu estou tirando agora adolescentes da área. Alunos da classe menos favorecida em escolas públicas e classe média, média alta e alta em escolas privadas. Qual é a ideia que eu tenho como leigo? Primeiro, que o abuso sexual de crianças é uma coisa psicologicamente absolutamente doentia, seja por parte de parentes, seja por parte de intrusos, intrometidos, desconhecidos. Segundo, eu, na minha questão de ser leigo e representar aqui o leigo, eu acredito que exista, aí eu acho que eu estou até errado no que eu vou falar, mas abuso sexual, eu não sei, não vou dizer isso porque eu penso que exista abuso sexual de crianças em todas as classes, independente de poder aquisitivo, independente de formação, porque é uma coisa doentia, psicologicamente doentia. Agora eu ouço vocês e queria só o seguinte, vamos separar primeiro as crianças, que são crianças pequenas, enfim, de adolescentes. De adolescentes, porque eu acho que na questão dos adolescentes eu queria falar como leigo algumas coisas, porque, por exemplo, hoje o adolescente ele amadurece muito cedo. Então eu queria avaliar com vocês isso. Ouço vocês sobre o abuso sexual de crianças em escolas públicas e privadas. Anand, a princípio, não dá para separar, dá para separar o nosso bate-papo. Mas o Brasil teve, em 2019, 17 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Entendeu? Isso é segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, 17 mil casos em um ano. Eu acredito que quando cito de adolescente, não é o de 17 só, os de 18, os de 15, mas os de 13, os de 14, né? Sabe? Então, não existe nos dados essa separação, porque muitas vezes eles fazem a denúncia quando fazem, e ele fala assim, olha, tinha tantos anos, ou então eles não especificam, eles não dão a especificação completa, porque ainda é um tabu no Brasil falar sobre esse assunto, entendeu? Eu falo porque eu trabalho com criança, e ela porque estuda sobre o assunto, mas é um caso, assim, muito, muito complicado, sabe? E porque a minha opinião mesmo como pessoa, eu acredito que seja
são atitudes monstruosas, mas existe 17 mil casos, é muita coisa. Então, ontem, por isso, que no dia 18 de maio é o Dia Nacional, né, de Prevenção contra o Abuso e a exploração, porque não é só o abuso, sabe, Anand? Não é só o abuso. Existe a exploração, existe o tráfico de criança para prostituição, existe criança, eu estou falando criança, 5 anos. Nós conhecemos um caso em que a criança de 5 anos foi violentada em casa, entendeu? Então, a violência, eu vou colocar 98% é causada por pessoas de dentro de casa, amigos dos pais, primos, tios, e é isso. Eu vou dar andamento, que eu vou dar a questão para a Edna, para você perguntar, e a gente vai falando. Quer falar? Sim, Edna. Te escuto. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, você quer falar sobre esse tema das crianças ou prefere que eu... Eu queria levantar uma questão rápida. Pode levantar, então. Eu, antes de entrar nessa live, eu estava vendo outras lives e em todas as lives que eu assisti sobre a questão sexual, até hoje eu tenho visto que 80% dos abusos são do sexo masculino. Então, eu até às vezes me sinto assim, cara, eu sou homem mesmo, realmente, sou homem. Agora, nunca me passou pela cabeça em abusar nada de ser algum, não é? Eu queria saber se existe abuso sexual infantil e de adolescente, que é o que nós estamos tratando aqui, por parte da mulher, ou é 90% por parte do homem? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte. A família. Fátima citou um caso da família. Então, deve ser o pai ou alguma coisa, sei lá o quê. Você entende? Essa questão familiar, sempre ouço e sempre leio nos veículos de comunicação. Tá? O que é feito? O que é feito, você entende, para melhorar isso? Porque eu, enquanto jornalista, eu vou publicar esta matéria na Rádio Craibeira, que é uma rádio do interior de Alagoas, uma rádio web, e no Cultura Alternativa, tá? A Rádio Craibeira vai sair o áudio, Cultura Alternativa vai sair a imagem e tudo. O que é feito? E o homem? O homem a cada dia se torna mais imbecil, porque, sinceramente, quando é abuso sexual, geralmente é contra a mulher, é o homem, que é terrível. Na família, com uma criança de 5 anos, deve ter sido o homem. Você entende? E eu, sinceramente, às vezes eu fico assim, eu sou de uma classe terrível. Você está entendendo? Horrível, sabe? E aí eu queria saber de vocês também o percentual. Por exemplo, a Fátima fala 17 mil, tá? Quantos alunos existem nas escolas? Quantas famílias foram avaliadas nesse ciclo? Enfim, qual é o percentual? 17 mil equivale a 10, 20, 30, 40% e tal. Me expliquem isso, porque eu estou me sentindo com vergonha do homem. Então, eu queria que vocês me informassem. Aí nós já podemos falar também, só o seguinte. Vamos falar, então, também, já que não dá para separar, dos adolescentes. Não é? Por exemplo, olha, deixa eu te falar aqui. Eu estou com os dados aqui. E eu vou falar em cima de dados, tá? A importância do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, violência sexual contra crianças e adolescentes correspondeu a 11% dos 159 mil registros feitos pelo canal do governo ao longo de 2019. Ao todo, no último ano, foram 17 mil casos, né? Em 73% dos casos, o abuso sexual ocorre na casa da própria vítima ou do suspeito e é cometido por pai ou padrasto, em 40% das denúncias.
Ó, Olha aí. pai e padrastos chega a 40%, e 73% acontece em casa com um parente da vítima, né? O suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros, de 100% a 87%. E segundo dados do Fórum da Segurança Pública, entre 2017 e 2018, 4 meninas de até 13 anos, até 13 anos, são estupradas a cada hora no país. 4, tá? 4 meninas de até 13 anos são estupradas a cada hora no país. Em 2018, o país também bateu o triste recorde de ocorrência de abuso sexual infantil. Em 2018, foram 32 mil vítimas. 2019, 17 mil. 2018, 32 mil vítimas. Esse número me assusta. Então, assim, 73% dos casos são homens. E dentro desses homens, 40% é pai ou padrasto. O restante é primo, é tio, é vizinho, é amigo. Entendeu? Então, uma das perguntas que você me fez tá aí. A outra foi a minha. Ele fez tanta pergunta. Vai direcionando. Não, o que eu estou dizendo sobre... é o seguinte. O que eu estou dizendo é o seguinte. O homem está muito mal. Muito mal. Tá certo? E aí, eu nem sei como falar. Você está entendendo? Porque é o seguinte, eu me sinto envergonhado porque eu sou realmente homem e nunca pensei em abusar sexualmente de um ser sequer. Você está entendendo? Então... Mas isso vem da eu nem sei o cultura. que falar. Deixa a Edna te falar uma coisa. Fala, Edna, Fala das você. escolas. No caso, assim, porque a tarefa da escola e da família, né, orientar e discutir assuntos relacionados a essa questão de sexualidade, né? Então, assim, muitas vezes a família, né, ela não fala abertamente com seus filhos, não, né, para impedir, para evitar que pessoas estranhas se acheguem, né, às vezes um primo, um tio, né? Então tem que ter a orientação da família e a escola também tem um papel fundamental nisso aí. É né? por isso que acontecem esses casos. Entendeu? Porque existe Anand, igual eu te falei, existe o tabu em relação a isso, sabe? Existe um tabu. Então, hoje em dia, não se conversa com uma menina ou com uma criança. Eu estou falando em cima dos dados que ela já me passou em relação às escolas. Porque tem que ensinar a escola. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estava vendo uma live outro dia de uma menina de 12 anos ou 13 anos. Ela apareceu, eu tenho 5 mil, 6 mil seguidores num canal, no outro 14 mil. Eu fui assistir, era 1h da manhã. E 2 meninas, e falando assim, de 10 palavras, 11 palavrões. E aí os caras entravam, garotos entravam na live e falavam sobre transar com elas. E elas falavam, vai para isso, vai para aquilo, vai para aquilo, vai para aquilo outro. Eu queria que vocês me dissessem, vocês que são professoras, me dissessem o seguinte, como é que estão os meninos e as meninas nas escolas? Eles ainda são, como no nosso tempo, eu me lembro que eu fazia serenata, você está entendendo? Que eu fazia serenata. Eu queria que vocês me explicassem como é a relação hoje. Me expliquem alguma coisa sobre isso. Como é que elas estão atualmente em termos de sexo, crianças e adolescentes? Eu digo para você que não é muito, não tá não, viu, Anand? Não tá não, porque a informação na internet é muito rápida e o que você viu é o normal. É o normal hoje em dia. Só que existe também um preconceito, daquele caso que você estava me falando, da criança que é estuprada em casa e se está na rua e ela é tido como prostituta, entendeu? É o caso se ela está na rua, é uma menina de 12 ou 13 anos, se ela está se oferecendo, ela é tratada como prostituta, né? Mas se ela foi violentada em casa, É tratado como abuso, né? é tratado como abuso.
Entendeu? A diferença? Mas eu também, assim, as crianças, os adolescentes, hoje em dia, estão muito soltos, né? A verdade é essa, né? Nas escolas, mesmo com toda o rigor da escola e tudo, eles são muito soltos, eles são muito donos de si, sabem tudo, querem fazer da forma que eles querem. Não há mais aquele respeito que na nossa época existia com o professor, né? Hoje em dia, o professor, muitos deles são... Eu fiz sauna uma vez com um professor da escola pública, uma escola pública, eu não sei de onde era. E ele tinha medo de dar uma nota baixa e levar uma surra. Sim, Aí eu porque são ameaçados. O seguinte, Fátima e Edna, eu queria saber o seguinte: o homem é pai, padrasto e tal, quando ele abusa, estupra e tal, ele merece ser preso. E que se ele for preso, ele vai ser tratado na cadeia de forma igual pelos presidiários. Então, o homem até pior, né? Está tranquilo que ele é um doente, tá certo? Esse é um doente e a escola tem que informar para todos os alunos sobre o que é abuso, o que é estupro, o que é isso, o que é aquilo. Concordam? Sim, com certeza. É ela que vai falar sobre isso aí, que é... Não, perfeito. Não. Não, aí, se vocês concordam, aí eu quero partir para o outro lado agora. A professora Edna coloca uma questão importantíssima. Hoje, o adolescente, ele age de forma muito diferente. Por exemplo, outro dia, quando eu assisti essa live, à 1h da manhã, com meninas de 12, 13, 14 anos, falando os palavrões mais incríveis, aí ela até falou assim, entrou um tal de Anand Rao BR, deve ser... Aí não posso dizer o que ela disse. Tá entendendo? E eu nem sabia, eu só entrei na live porque quando a gente clica no Instagram, aparece todas as lives. Aí eu fico clicando para ver se tem um assunto interessante e tal. E comentei com a minha esposa, que é editora do Cultura Alternativa. O jovem está muito diferente hoje. Então, professora, me oriente. Por exemplo, como é? O que faz? O que é melhor de fazer? Olha, nesse ponto aí, Amanda, tem que ter o olhar da família. O adolescente, ele não pode estar solto. O pai e a mãe tem que estar supervisionando, o pai e a mãe tem que estar orientando, tem que estar conversando. A escola também tem esse papel fundamental de ajudar nessa questão, de promover na escola, né, uma cultura voltada para isso, né, de explicar sobre o abuso, de explicar sobre não me toque, que o nosso corpo é sagrado, né? O corpo da criança é sagrado, ninguém pode tocar. Muitas crianças, por não saberem, por não serem orientadas, chegam até a achar que isso é normal, né? Porque o abusador, ele, de uma certa forma, ele se aproxima com carinho, né? Ele é uma conquista. É numa conquista, né, da criança. Ele não vai como um monstro em cima da criança. Então, ele vai pegando pelas beiradas, dando presentes, né, cativando aquela criança. Então, a gente tem que ensinar para os nossos filhos que o nosso corpo é sagrado, que ninguém toca e que tudo que acontecer com aquela criança, ela tem que chegar e contar para os seus pais, para uma pessoa, para o pai, para o responsável, né, que cuida, né? E muitas vezes, muitas crianças não têm essa orientação, né? Não tem essa orientação em casa. Eu vi uma matéria dizendo que, às vezes, a escola quer informar tudo sobre essa questão e a família acha que é um abuso você tratar desta questão na escola. Então, a ignorância. É muito complicado, sabe por quê? Porque, assim, ó, classe média, para cima, ela consegue estudar até na escola pública melhor, entendeu? Até uma classe média, um determinado nível da classe média, até ele consegue estudar numa escola pública melhor. Mas tem lugares que no nosso Brasil
que a prostituição do adolescente na calçada, às vezes, é colocada pela mãe. A criança é colocada, é a exploração sexual de um adolescente de 13 anos. Para mim, a lei diz que é adolescente, mas para mim é uma criança. E a família coloca. Muitas vezes o pai empurra. Eu já vi casos assim, eu posso te citar N casos, entendeu? Mas, por exemplo, o abuso, a exploração sexual de turismo no Brasil, que ainda tem, Anand. A gente está falando de umas coisas isoladas. Mas se você vai para o Nordeste, como eu, como você, como muitas pessoas, nós vamos, a gente observa que tem. Então, essa informação, muitas vezes o que a gente está tentando passar nem chega neles. A mãe não quer nem ouvir. Quantas mães levantam cedo e vão trabalhar, e levantam 5 horas da manhã para pegar ônibus igual São Paulo, as mulheres saem de um local e vão atravessar e vão trabalhar no outro, pega o trem, o ônibus, o trem, né? Enfim, e não chegam, e aí deixa seus filhos, acho que tem que ser denunciado, entendeu? Eu acredito que você, todo mundo, quando vê esse tipo de coisa, a gente tem que denunciar, porque uma das coisas que funciona nesse país é a denúncia sobre abuso sexual. Isso funciona. Se você ligar, você pode ligar para a PM e reclamar de qualquer coisa da Polícia Militar no Brasil, mas se você denunciar um abuso, eles vêm na hora, entendeu? Então tem o Disque 100, tem a polícia, tem o Conselho Tutelar, tem as professoras, mas existe o preconceito e a ignorância da falta de conhecimento de famílias que acham que falar isso. Eu não sei se concordo de ter aulas com temas sexuais na escola, mas eu acredito que deve ser falado, olha, uma orientação, né? Uma orientação. Quando eu vou contar história nas escolas, eu sempre falo com as professoras, olha, tem que ensinar as crianças, não me toque, né? Tem esse não me toque, a gente fala muito, porque é um projeto que tem em Brasília, e eu acho que da professora, da psicóloga Neuza Maria, que ela levantou essa bandeira, e eu acho muito bacana, entendeu? Então, nesse ponto, é feita muita coisa, mas a falta de cultura no nosso país, de conhecimento, muita mãe nem entende. E outra coisa também, né? A escola tem esse papel, né, de observar também o comportamento, né, da criança. O professor que está ali no dia a dia, né, com os seus alunos, ele conhece um pouquinho, ele conhece um pouco do comportamento daquela criança. E quando a criança começa a mudar bruscamente o comportamento dela no seu dia a dia, alguma coisa tem que ficar alerta, alguma coisa pode estar acontecendo ali. Porque a criança, ela fica desmotivada, né, de estudar, né, fica com o pensamento longe, porque aquele trauma faz com que ela fique o tempo todo pensando naquilo e deixa de lado ali a parte escolar. Entendeu? Então, o professor, nesse ponto, ele pode estar muito atento, observando essas questões com essa criança. Exatamente. Né? Porque vai dar sinais. A criança, ela vai deixar sinal. Então, o que eu entendi que foi, a Fátima coloca algumas soluções. Falar é fundamental nas escolas sobre o tema. Perfeito? Sim. 2, quando a Fátima e a professora, não sei se vai também, as escolas contar histórias, ela enaltece um projeto de uma professora de Brasília que chama-se Não Me Toque. Tá certo? Peraí. Só fazendo uns adendos aí. Ela não é professora, ela é psicóloga, e ela tem um projeto, ela é psicóloga e escritora, chamada Neuza Maria, e ela trabalha, é voltada para a violência contra a mulher e também ao abuso de crianças e adolescentes. É um projeto da Neuza, que ela tem em Brasília, e que a gente só aderiu nos projetos Hora para Ensinar. A Neuza é uma psicóloga, assim como a Edna é uma pedagoga, ela não é professora. Tá. É pedagoga, tá bom, perdão. Jornalista é aquele que sempre erra, não tem jeito. 3. Não, é porque eu não... Não, mas, terceira linha que a Fátima coloca para a melhoria dessa situação é a denúncia à polícia, aos órgãos
responsáveis. Competentes. Ou seja, é fundamental que, no caso, por exemplo, de um abuso familiar dentro da família, quem denuncia seria se 70, um percentual grande é o pai e o padrasto, quem denuncia é a mãe, certo? Não. Muitas vezes não. Infelizmente, quem deve existem denunciar? casos. Qual é a solução? Quem denuncia, na maioria das vezes, é uma vizinha, é uma tia, é a professora. Normalmente é esses casos. Nem sempre é a mãe. Então é importante a comunidade estar atenta. Sim. E se ela perceber em alguma residência um determinado tipo de abuso, ela tem que denunciar. Perfeito? É então, isso mesmo. Três caminhos nós estamos tendo. Tá? Eu vi outro dia uma live de vocês duas. Eu acho que era naquele outro perfil de Sofia, né, que vocês colocaram agora. É uma entrada de Sofia. Tá? É o nome do livro, né? Perfeito. Aquela live, por exemplo, vocês estavam até caracterizadas para conversar com, eu acho que com crianças, na live que eu entrei. Tá? Pijama. Eu queria saber se vocês consideram que seria útil fazer uma live com uma linguagem infantil, mas que mostrasse caminhos de como as crianças devem perceber ações com ela. Vocês acham que seria útil com relação a essa questão que eu estou falando do abuso sexual e tal? Ou não? Olha, seria ótimo fazer. Só que a gente ainda não conseguiu ainda pegar esse tema e adaptar para uma linguagem infantil, porque ele é muito delicado para você entrar e pesado e entrar na casa da criança, porque muito pai, muita mãe não vai aceitar, entendeu? Como no começo da nossa live eu falei que é um assunto ainda proibido no Brasil, ou seja, não é muito bem visto falar sobre esse tema. Então, a gente não conseguiu ainda montar isso. A gente não conseguiu. Mas já pensamos nisso. Isso, já pensamos. Mas então, tudo que a gente pensa... Eu sou músico. Eu musiquei alguns poemas da Fátima e tal. E então a gente pode fazer um trabalho mais sério, com músicas cifradas, difundindo na música esse tema. Pode ser que a gente ajude alguém. Né? Pode ser que a gente pode ser ótimo, vai ser ótimo. Por exemplo, a gente pode direcionar para a comunidade, já que a Fátima disse que é fundamental que a comunidade denuncie. Sim. Não é? Então, seria ótimo se a gente fizesse essa parceria. As duas para escrever uma letra para mim, pequena, para a gente fazer uma canção sobre isso. Então, mais um caminho seria a utilização da arte para difundir. Vamos fazer uma ciranda. Campanha. Perfeito. Vamos cantar uma ciranda aí. Eu queria te perguntar uma coisa. Nós temos uma ministra chamada Damares. Nós temos um ministro da Educação, me foge o nome dele hoje, ele saiu muito nas redes hoje e tal. E nós temos um presidente da República que tem uma linha de se manifestar publicamente de forma, às vezes, mais tenso, nervoso e com palavras absolutamente especiais. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: qual é o apoio das instituições federais, estaduais e municipais com relação a uma luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes? Se a gente vê nos representantes, às vezes, uma linguagem mais intensa, a nível de vernáculo, né? E eu queria entender de vocês assim, se há apoio governamental, se as escolas públicas têm algum projeto que estão sendo desenvolvidos nessa área. Bem, enfim, eu me sinto muito assim, quando eu ouço muito os ministros e o presidente falar, eu te confesso mesmo que eu prefiro ouvir uma música zen para me acalmar. Porque geralmente eu fico muito nervoso. Você está entendendo? Porque é uma briga só. Você está entendendo? Então eu queria que vocês me orientassem.
Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa que, ela às vezes, até ela que participa desse projeto voluntário comigo, ela até às vezes reclama e tudo. Eu não vejo televisão, e a política eu leio, eu vejo o que eu quero, e para ficar por dentro, mas eu não paro, justamente por isso. Entendeu? Eu faço a minha parte, sabe, Anand? Então, assim, esse projeto Histórias para Ensinar, ele existe desde 1998. Eu agreguei esse projeto no tempo que eu era professora na Ceilândia e eu dava aula para crianças de risco. Então, eu comecei esse projeto assim, e eu me agreguei à mala do livro. O governo brasileiro, ele tem muitos projetos em relação a isso, desde a dona Ruth Cardoso já tinha esses projetos. E eu sei que existem, que as pessoas fazem, tem o Ministério dos Direitos Humanos, tem agora esse projeto que você pode colocar, 18 de maio, você vai ver que tem um projeto grande, bacana, a OAB tem esse projeto. Então, assim, tem muita gente que trabalha em cima disso aí. Não é só tem muita gente que trabalha. Agora, é um tema difícil porque ele está escondido debaixo do tapete. A própria família brasileira, nós viemos de uma colonização toda errada, né? O Brasil foi colonizado pela escória, vamos colocar assim, e machista também, né? Então, para você ter uma ideia, nessa quarentena, mudando o assunto só um pouquinho para exemplificar, nessa quarentena nossa, o índice de violência doméstica aumentou horrorosamente. E o homem, ele fica ansioso, ele acha que tem que bater na mulher. Você está entendendo? Então, assim, nós ainda vivemos no século XXI. O homem é terrível. Pois é. Eu não posso dizer aqui ao vivo as minhas ideias em relação a... Eu não posso dizer aqui ao vivo a minha ideia pessoal em relação a isso. Mas só para você rir um pouquinho, se eu pudesse amarrar esses homens numa árvore, no meio da praça, para cada mulher que passar, dar uma chicotada, você está entendendo? Mas eu não, né? Eu sou músico, poeta. Então, a gente vive numa sociedade machista e esses homens que a gente está falando, esses monstros, eles não são como os meus filhos, como os filhos dela, como essa juventude aí, não. Porque tem muita gente boa. A gente está falando da minoria. Esses monstros são minorias. Só que, como cachorro, eles ladram e fazem muito barulho. Então, a gente tenta chegar na mãe, no pai, na família, e instruir essas crianças. Né? Quando eu dei aula na Ceilândia, no grupo de risco, nossa, quantos meninos, sabe, e meninas eu conheci e sofrendo todo tipo de violência. Então, e não é só na classe média, baixa, na periferia, sabe? Tem esse tipo de coisa. Na classe alta muito, também. Mas aí também é muito mais velado, né? Eu conheço professoras, eu conheço médicas, entendeu? Que sofreram esse tipo de violência e abuso, sabe? De serem tocadas, não digo nem estupradas, mas de serem tocadas. E elas são de classe média alta, eles são de classe alta. Isso não é só um problema de quem não tem dinheiro também. Sabe? Então, a gente tem que educar, a gente tem que chegar e falar, não, sabe? Vamos falar sobre isso e hoje em dia conversar mais abertamente, né, com os nossos filhos. Porque na minha época, por exemplo, pai e mãe não conversavam essas coisas, não. Era tudo muito, né? Hoje em dia, não. É muito mais aberto o diálogo na família. Então, isso ajuda a combater esse mal. Eu acredito que esse mal vai diminuir muito quando... Eu vou falar uma coisa para você que eu não deveria falar. Oi. Eu vou falar uma coisa que eu não deveria... Uma coisa. Diga lá. Esse país só conserta quando o jornalista põe o dedo. Você entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Esse país só tem jeito na mão dos jornalistas. Deixa eu terminar minha ideia. Então, eu acredito muito no trabalho de vocês e eu acho que são vocês que levam a informação
E quando o maior número de jornalistas possível falar sobre o tema de forma positiva, informando e não vendendo Ibope, aí eu acho que a gente vai conseguir muita coisa. Ô, Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu ver como é que eu vou falar essa questão. É o seguinte, enquanto professoras, pedagoga, professora e tal, ou mesmo contadoras de história, eu acho que hoje, Fátima e Edna, a família tem uma influência na formação de um jovem, mas é uma influência mediana, porque Sim. hoje, por exemplo, hoje as informações do Instagram, do Facebook, da internet, eu me lembro de um período que havia um medo sobre a baleia azul. Baleia azul era uma situação onde o jovem assistia coisas na internet e partia para um suicídio, entendeu? Então eu queria saber de vocês o seguinte: hoje o jovem ele é muito informado pela internet. Por exemplo, eu trabalhei uma vez de assessor de imprensa para uma senadora da Bahia, onde ela colocava uma questão sobre as músicas baianas, a forma de se dançar aquela música e a forma como tratavam as mulheres. Então, foi proibido na Bahia que a verba pública patrocinasse shows de músicas que fossem, vamos dizer, funks, que denegrissem, você entende? A parte sexual, a mulher, o homem, tudo, entendeu? Então eu queria saber de vocês o seguinte: eu sou um pai de uma criança e eu sou separado. Vamos dizer, eu estou falando uma coisa hipotética, mas que aconteceu comigo. As minhas duas filhas moraram comigo. Hoje não, hoje elas têm uma 28, 25 anos. Quando elas moraram comigo, cada um tinha seu quarto, tudo bem. E elas viviam muito dentro do quarto, super dentro do quarto. E aqui tem internet à vontade, eu sou jornalista, eu tinha que trabalhar o tempo todo. E eu tive uma relação com elas onde eu nunca briguei, nem discuti, nem coisa nenhuma. Mas hoje, por exemplo, eu acho que elas estão muito mais próximas das mães. Eu tive duas filhas com uma mulher que eu fui casado e uma filha fruto de um namoro, do que perto de mim. E eu nunca discuti, nunca briguei, nunca coisa nenhuma, sempre oferecia a parte financeira muito bem. Agora, eu tenho muita atividade jornalística, musical, poética e tanta coisa que talvez eu não ficava todos os dias falando com elas e perguntando se elas estavam resfriadas ou não estavam, essas coisas. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: elas tiveram muitas informações vindas na internet, sabe? Cada uma seguiu o seu rumo, já tem idade, a menor tem 18, você está entendendo? Eu queria saber de vocês se realmente a família falando vai adiantar algo. Por quê? Porque hoje, sabe quantos milhões de celulares existem no Brasil? Muito mais que a população. Muito mais que a população. Então, hoje, como é que é? Vai adiantar algo? Porque você está enfrentando 1000 informações de 1000 lugares, 1000 fake news, 1000 isso, 1000 aquilo. Então, é por isso que eu disse que quem manda no país é o jornalista. É o jornalismo. O jornalista é que conduz o pensamento da grande massa, Anand. É vocês que conseguem, não é político, ninguém quer saber de política, todo mundo de saco cheio, entendeu? E aquela pessoa que não tem informação, que não tem conhecimento e cultura, ele vai ver a internet, ele vai ver uma televisão. Então, é o jornalismo que conduz, sabe? Antigamente, se fazia um país com livros. Hoje se faz um país com jornalismo. Você está entendendo? Essa é a minha. Sim, com tanta fake news, com tanta fake news, com tantas coisas, né, que os jovens têm acesso e tudo mais, é difícil para a família. Mas ela nunca deve deixar de bater nessa tecla. Conversar. De conversar, de orientar. É difícil. Perfeito. Mas a gente deu aqui. Vocês entraram na live, a gente teve aquele problema inicial. Vocês entraram com 11 minutos de live. Aí eu estou marcando aqui, ó, nesse celular,
o tempo. Você tá com... Por quê? Porque o Instagram, vocês sabem que é 1 hora. E qual, Né, o Instagram. Então eu queria, porque a Fátima e a pedagoga Edna, né, eu queria que vocês colocassem tudo que vocês quiserem falar sobre esse tema, para que depois a gente encerrasse esse bate-papo, porque ele é muito amplo. E o tempo que está aqui, ó, é 48 minutos e 32 segundos. Eu comecei a marcar, eu acho que uns 3 minutos atrasados. Quando eu entrar aqui na tela, faltando 1 minuto, eu informo para vocês. Mas eu queria que vocês só falassem agora o que vocês quiserem para melhorar essa questão do abuso, para evitar essa questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu acho que eu quero deixar aqui para você que é mãe, que vai me ouvir, que está ouvindo, que vai ver, para você que é pai, você que é tio, que você converse com as crianças em casa. E eu quero deixar que não foi citado na nossa live, mas principalmente crianças com qualquer síndrome. Vigiem suas crianças. Vigiem, não durmam. Não confiem no vizinho, na vizinha, não confiem. Principalmente se a sua criança tem síndrome de Down, se é autista, qualquer coisa. A criança normal, que a gente considera a criança sem síndrome nenhuma, ela já deve ser vigiada. A criança com qualquer outro tipo de síndrome, que é a criança especial, a criança extraordinária, que eu costumo dizer, ela deve ser vigiada em dobro. Então, mãezinha e paizinho, o meu recado é esse. Eu quero que todas as pessoas que pudessem, que vigiem as suas crianças. Eu acompanhei de perto vários estupros, muitas crianças, aliás, estupradas, e abusadas e violentadas. Eu sei como é que é isso, entendeu? Então, evitem. Para mim, o meu recado é esse. Que toda a sociedade deve estar junto no combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. Entendeu? Porque não tem jeito. Se tem uma criança se oferecendo, é porque tem um homem que quer. Entendeu? Se tem uma criança se oferecendo, é porque tem um homem que quer. Quando a criança some, ela pode ter sido levada para ser escravas do tráfico. Que tem, Amanda, tem. A gente não fala, mas tem. E são muitas. Crianças que são roubadas para o tráfico sexual, entendeu? E vídeos pornô e tudo mais. Então, por favor, do fundo do meu coração, o que eu quero deixar é isso, que vocês vigiem suas crianças. E você, Edna? E você? E eu quero, assim, deixar que toda criança, né, juntamente com sua família, conheça os seus direitos, né, no Estatuto da Criança, todo o direito que ela tem, né, os seus deveres, claro, também, e que famílias fiquem atentas com seus filhos, estejam próximos, vejam, observem o que seu filho está fazendo, olha no celular, pega o celular, verifica, olha, veja tudo, porque tem pessoas que se disfarçam de crianças para chegar perto da sua criança. Criança não tem que ter liberdade, não. Criança tem que ter disciplina. Exatamente. Criança tem que ser vigiada. Quando ela quiser liberdade, quando o Estado brasileiro dá liberdade para ela, é aos 18 anos. Então, até lá, ela está sob a custódia do pai e da mãe. Criança não tem que ter liberdade, não. Ela não tem que ter direito de trancar no quarto, de ficar no celular. Mãe e pai tem que vigiar tudo mesmo. Entendeu? Não porque por curiosidade, mas para saber e ficar atenta a esses monstros que tem por aí. É isso. Olha, isso que a gente faz, Amanda. O projeto Histórias para Ensinar é isso. A gente vai nas escolas, levando os assuntos e contando história e cantando todo mundo. Hoje foi um assunto mais tenso, né? Hoje foi um assunto mais tenso, né? Porque esse assunto é difícil de ser abordado, não é fácil, né? Porque eu de certa forma fico até um pouco emocionada, porque eu não gosto nem de imaginar o que uma criança dessa passa. Assim, uma criança que é abusada, olha, eu não gosto nem de imaginar. Ela não queria nem vir falar sobre o assunto. Eu fico nervosa com esse assunto, eu fico assim, porque eu acho que é algo que traumatiza o resto da vida dessa criança. Com certeza. Olha, eu acho que nunca mais vai ser o mesmo. O nosso papo foi muito interessante porque deu 3 caminhos. 3 caminhos a gente citou no meio da live. Se você está assistindo, vai no meio da live. Daqui a pouco ela vai estar disponível no feed e amanhã vai estar disponível no culturaalternativa.com.br. Amanhã até sexta, porque eu estou com um monte de entrevistas para botar.
e também vai estar disponível na craibeira.com, uma rádio web lá de Alagoas. Então, acho que a gente deu 3 caminhos. Eu quero agradecer por essa conversa com pessoas que eu admiro, que é a pedagoga Edna e a professora Fátima Venzi, que também é poeta. Agradecer muito pela cortesia, escritora também e tal. Também entrando no mundo da poesia também, histórias, não é? Eu queria agradecer entrando no mundo da poesia também. A cortesia como elas me trataram, porque eu sou homem, né? Eu merecia estar amarrado num tronco, sendo chicoteado. Não, eles, o homem que bate em mulher. Não, eu não bato. É o homem que bate em mulher. Eu quero mais que as mulheres sejam super respeitadas sempre. Eu tenho 3 filhas, mulheres, adoro. E adoro uma mulher, sou um homem muito cortês e muito galanteador. Tá certo? Então, mas sempre com permissão das mulheres que eu galanteio, tá? Então, eu queria encerrar essa live agradecendo muito a cortesia e o respeito com que vocês conversaram comigo e informar também que, assim como a pedagoga Edna, eu acho, quando eu fui abordar esse tema, eu fiquei assim, puxa, esse vai ser o tema mais duro da semana, sabe? Mas tem que ser abordado, tem que ser abordado sempre. Tá? Muito obrigado a vocês, foi uma honra conversar com a Edna. Obrigada um grande abraço e desejar muito sucesso e solicitar que todos que assistam, que sigam o @cultura_alternativa no Instagram, que sigam @AnandRaoBR no Instagram e que sigam, como é a página de vocês no Instagram? @FVenzi, escritora. E @Uma Pitada de Sofia. Exatamente. Que é o meu livro. Muito obrigada, Nantes, no fundo do meu coração, por ter aberto essa oportunidade no seu canal, ter nos dado essa oportunidade no seu canal para falar desse tema. Viu? Porque eu sou incansável de falar nisso aí. Um beijo. Obrigada. Um beijo na nossa produtora também. Obrigada, até mais. Até a próxima. E a música está de pé, viu? Tá bom, música está de pé. Combinado. Valeu. Com Deus. Tchau.